Opa, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de concurso público no qual é exigido conhecimento sobre a dengue. Mas primeiro, eu sou o professor Jairão Oliveira, eu sou formado em Ciências Biológicas e eu atuo como agente comunitário de saúde. E a questão de hoje, ela foi aplicada pela banca IBAD no ano de 2024, pela Prefeitura de Joinville, lá em Santa Catarina, para o cargo de agente de combate às endemias. Vamos à questão. A dengue é atualmente uma das mais importantes arboviroses que afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde público no Brasil. Um dos sinais de alerta da dengue é: vamos às alternativas. Alternativa A: o pulso lento e forte. B: a hipertensão arterial. C: o aumento da diurese. D: a diminuição repentina do hematócrito. E E: a hipotensão postural. Bem, então, antes de respondermos à questão, vamos ver quais são os sintomas da dengue. E nós começamos então com os sintomas clássicos. E o primeiro é febre alta acima de 38 graus. Depois vem dor de cabeça, mal-estar, falta de apetite, que aqui na nossa região o pessoal chama de fasti, e dores intensas no corpo e articulações, manchas vermelhas pelo corpo e dor retroorbital. Essa dor retroorbital é aquelas dores que quem tem dengue sente atrás dos olhos, lá no fundo dos olhos. Bem importante a gente ver que esses primeiros sintomas eles são um tanto genéricos. Por exemplo, como febre alta. Febre alta pode indicar uma miríade de doenças. Dor de cabeça pode ser a dengue? Pode, mas também não pode ser nada, né? Pode ser várias outras coisas. Mal-estar também é um sintoma muito amplo. Tem muitas doenças que dão mal-estar e, na verdade, tem algumas pessoas que sentem mal-estar assim, do nada, né? Não quer dizer que você vai estar com dengue. Falta de apetite, isso aqui também é muito comum até em crianças, mas isso não quer dizer que ela vai estar com dengue. E aí nós temos os sintomas que são um pouco mais específicos, que são as dores intensas no corpo e articulações, manchas vermelhas pelo corpo, mas ainda assim, esses dois que eu deixei aqui um pouco mais destacados, são um pouco mais característicos da dengue? São, mas ainda assim existem várias doenças que dão esses sintomas, esses sinais. Mas por último, nós temos a dor retroorbital. Eu, pessoalmente, não conheço nenhuma outra doença que dê esse sintoma, né? Se você tem dor atrás dos olhos, a chance de você estar com dengue, sei lá, é de uns 90%, talvez até mais. Enfim, esses são os sintomas clássicos da dengue, vamos chamar aqui de normal, né? Aquela dengue, a primeira dengue que você pega. Mas nós temos sintomas da dengue hemorrágica. Vamos passar para eles agora. Bem, e quais são esses sintomas da dengue hemorrágica? Bem, e aí eu vou logo avisando a vocês que são vários. Nós temos vários sintomas. O primeiro deles é dor abdominal intensa e contínua, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos em cavidades corporais, ascite, derrama pleural, derrama pericárdico, letargia e irritabilidade, ou letargia e ou irritabilidade, hepatomegalia acima de 2 centímetros. Professor, o que é essa hepatomegalia? Hepatomegalia nada mais é do que o aumento do fígado. Professor, como é que eles sabem que aumentou mais que 2 centímetros? Então, né, os profissionais têm como saber, mas provavelmente eles vão saber utilizando um ultrassom, né? Vai fazer lá um exame na pessoa, afinal ver por dentro é complicado. E aí o especialista vai medir o tamanho do seu fígado e aí ele vai dizer se está normal ou se está aumentado. Sangramento da mucosa. O sangramento da mucosa, algumas pessoas não sabem como é que é, mas funciona assim. Você vai sangrar muitas vezes pela gengiva dos dentes, pode sangrar pelo nariz e pode sangrar também pelos olhos. Não quer dizer que você vai ficar chorando sangue. Pode acontecer? Pode, mas não necessariamente isso. Geralmente o que acontece é que você vai ter aqui nessa parte branca como se fosse um derrame nos olhos. E pode sim sair um pouco de sangue assim, mas não aquela coisa que a gente vê em filmes e tal. Mas enfim, nessas partes, nos olhos, no nariz e nas gengivas. Aumento progressivo do hematócrito. Professor, que é isso mesmo?
Então, hematócrito é um exame para saber quanto você tem de hemácias, é o percentual que você tem no seu sangue. E quando você tem dengue hemorrágica, um dos sintomas pode ser isso, né? Começa a aumentar a quantidade de hematócrito, de hemácias no seu sangue. A percentual aumenta bastante, dependendo do caso. Ah, e por que isso, professor? É porque você começa a perder o plasma, que é aquele líquido que também está dentro do sangue, né? O sangue é uma composição de várias coisas. Entre eles, nós temos o plasma e as hemácias. E aí você começa a perder esse plasma, então as hemácias começam a se juntar mais naturalmente. E é que você vai tendo um aumento progressivo conforme a doença vai se desenvolvendo e se agravando. Aí nós temos também pulso rápido e fraco, em alguns casos dificuldades para respirar, perda da consciência, e aí você já está num nível muito extremo já, sede excessiva e boca seca direto, e por último, hipotensão postural e ou lipotemia. E aqui eu já deixei marcado em vermelho porque essa é uma das alternativas que está lá na nossa questão. E por fim, nós voltamos para analisar novamente a questão. Vamos olhar ela novamente? A dengue é atualmente uma das mais importantes arboviroses. Deixa eu explicar também logo esse detalhe aqui. Professor, o que é uma arbovirose? Bem, arbovirose são vírus transmitidos por artrópodes, que podem ser mosquitos, podem ser carrapatos, enfim, pode ser uma miríade de bichinhos. Então tem que ser um vírus transmitido por um artrópode. E das arboviroses, os mais comuns que nós temos no Brasil, e eu diria que no mundo, são as arboviroses transmitidas por mosquitos. Um exemplo é a dengue, que é um vírus transmitido pelo mosquito da dengue, que é um artrópode. Mas continuando, a dengue é atualmente uma das mais importantes arboviroses que afeta o ser humano e constitui sério problema de saúde pública no Brasil. Um dos sinais de alerta da dengue é, na letra A, ele diz pulso lento e forte. Das opções que nós vimos, é justamente o contrário, é o pulso rápido e fraco. Então a letra A gente já pode descartar. Na letra B, nós temos hipertensão arterial. Olha, sinceramente, eu fiz uma pesquisa a respeito disso e eu não encontrei nenhuma informação que dissesse que a hipertensão está associada à dengue. Pelo contrário, os outros sintomas têm mais a ver com a hipotensão arterial do que com a hipertensão. Lembrando que a hipertensão é quando você está com a pressão arterial muito elevada e a hipotensão é quando você está baixa demais. Então, nesse caso aqui, a gente já pode também descartar a letra B. Na letra C, nós temos o aumento da diurese. Professor, o que é diurese? Diurese nada mais é do que fazer xixi, né? Você fazer xixi, não tem muito nem o que se explicar a respeito disso. Há o aumento da diurese nas pessoas? Na verdade, sim, mas isso não é propriamente por causa da dengue. Entre os sintomas da dengue hemorrágica existe a questão de você ficar com a boca seca e ficar com muita sede. Então você acaba consumindo muita água, muitos líquidos e por causa disso você tem então um aumento da diurese, mas ela não é especificamente um sintoma da dengue hemorrágica. Mas, mesmo assim, vamos analisar as outras questões para ver se a gente encontra algo mais apropriado. Na letra D, nós temos a diminuição repentina do hemacrótico. Eu acabei de explicar isso aqui. Nós temos justamente o contrário. Nós temos o aumento progressivo, ou seja, devagar, do hemacrótico, porque você vai perdendo plasma e as hemácias vão ficando mais concentradas. Então, a letra D está errada. E finalmente, na letra E, nós temos a hipotensão postural. Veja bem, eu disse que a letra C tem a ver, mas não é propriamente. Isso poderia até abrir pano para manga, né? Você, sei lá, tentar entrar com recurso e tal, mas eu acho bem difícil ganhar nesse caso aqui, porque a hipotensão postural, ele é um dos sintomas que está lá naquele rol de sintomas que nós vimos agora há pouco. Professor, o que é essa hipotensão postural? Bem, quando você, por exemplo, está deitado e se ergue rapidamente, ou está sentado e se levanta rapidamente, e aí você tem uma baixa da sua pressão arterial momentânea, naquele momento, né? Você se levantou e ficou, sei lá, meio tonto e tal. Isso é um sintoma de hipotensão
postural. Então a gente pode descartar a letra C e dar como certa a resposta a letra E. Bem, gente, por hoje é isso. Continuem estudando, que eu tenho certeza que vocês também vão passar. Tchau!